Boa noite, que alegria nós estarmos juntos aí nesse último dia da série de mensagens e aulas acerca do Apocalipse, não é verdade? Você aprendeu muito, tenho certeza disto, porque as aulas foram maravilhosas e hoje nós estamos voltando aqui, neste momento, apenas para estarmos tentando responder algumas perguntas, algumas indagações que foram feitas, enviadas para nós. E eu gostaria muito de estar com o pastor Juan também, fazendo parte aqui nesse momento, mas ele, por questões de saúde, não pôde estar conosco, mas Julian está conosco, né, Julian? Julian tem aí a oportunidade, como diante da sua formação, isso vai ser muito fácil para ele, porque ele estará nos ajudando aqui, trazendo para nós nesse bate-papo, que hoje não será, na verdade, uma aula, será um bate-papo, e eu espero que você seja edificado. Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Pastor, boa noite para você, Boa muito noite. obrigado pelo convite, e boa noite para quem está acompanhando a gente nesta noite aí de segunda-feira, que hoje a gente vai dar continuidade àquilo que a gente tem aprendido nas semanas anteriores sobre o livro de Apocalipse. E aí é um bate-papo, o pastor já até adiantou, e hoje é um momento muito especial, sabe, pastor? Certo. Porque a gente vai falar sobre a escatologia, né, que envolve todo o livro de Apocalipse, e também sobre o estado intermediário. E aí nós tivemos, né, ao longo de 6 semanas, 6 estudos super interessantes que falavam, né, sobre o livro de Apocalipse, só que sempre ficava aquela dúvida no finalzinho. Pois bem, hoje é o dia da gente tirar todas essas dúvidas e a gente vai contar muito com a ajuda do Espírito Santo, com certeza, porque ele vai nos ajudar a esclarecer tudo isso. Pastor, podemos começar? Podemos começar, claro. Claro que podemos. Então vamos lá. Estou No tremendo início, aqui, digo para você que estou tremendo, porque é algo assim que não é muito fácil de falar, né? Mas rapaz, se você está tremendo, imagine a minha pessoa substituindo aqui o pastor Juan. Mas vamos continuar que vai dar tudo certo. Já deu, em nome de Jesus. Vamos lá. Lá no início do capítulo 21 de Apocalipse, né, a gente pode ler que o primeiro céu e a primeira terra não existirão mais. Mas neste mesmo capítulo, se você quiser, você pode estar dando uma conferida aí, lá no versículo 24, a gente vai encontrar o que? A presença de reis da terra e nações. Aí a pergunta que não quer calar é a seguinte: que reis são esses? então, Julião e queridos irmãos participantes desta sala, eu quero dizer para vocês o seguinte: quando esse momento do capítulo 21 é o momento em que Apocalipse, então, relata a igreja gloriosa, já está presente nesse momento, e aí o que acontece? Acontece que aparecem no texto, versículo de número 24, que as nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. É importante sempre, assim, por isso eu sou apaixonado pela palavra de Deus, Juliano, é porque a palavra de Deus ela vai se completando, e sempre tem as respostas para nossas questões no dia a dia. Esses reis da terra que aparecem aqui são aqueles que já estão presentes, né? A ideia de todos os reinos, de todas as nações presentes, porque a Bíblia diz que através do sacrifício de Cristo, ele comprou para Deus homens de todas as tribos, línguas e nações. Então, é interessante a gente até fazer esse paralelo aqui, porque eu achei muito interessante quando você pode depois abrir a sua Bíblia também, em Isaías 35, no capítulo de número 35 de Isaías, versículo 8 a 10, vai dizer assim: e ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O impuro não passará por ele, mas somente os remidos, os que caminharem por ele. Até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem um animal feroz subirá por ele, nem se achará ali, mas somente os redimidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e irão para Sião com júbilo e trarão alegria eterna sobre a cabeça. Alcançarão felicidade e alegria, e a tristeza e o pranto fugirão deles. Então, os redimidos, eles virão de todas as nações. Por exemplo, eu posso
também citar Isaías 60, nos versículos de número 3 a 5, vai dizer assim: nações caminharão para a tua luz, e reis para o resplendor da tua aurora. Levanta-te e olha ao redor, todos estes se ajuntam e vêm a ti. Teus filhos vêm de longe, e tuas filhas se criarão ao teu lado. Então o verás e estarás radiante, o teu coração estremecerá e se alegrará, porque as riquezas do mar serão trazidas a ti, e as riquezas das nações virão a ti. E no versículo 11 e 12 diz: as tuas portas estarão sempre abertas, não se fecharão de dia nem de noite, para que as riquezas das nações sejam trazidas a ti, e os seus reis sejam conduzidos por elas, porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão totalmente destruídas. E aí, no capítulo 1 de Apocalipse, vai dizer sobre esta adoração. Então, essa questão de já que a terra não existe, é uma pergunta que parece que foi feita, não é isso? Isso. Por um dos nossos irmãos participantes. Sim. Essa terra terá a presença de reis e nações, mas todos eles que já vivenciaram a entrega das suas vidas ao Senhor e estarão, não mais como reis, mas é uma ideia simbólica de João em dizer assim, ó, todos se dobrarão diante do Senhor. Ok? Pergunta respondida? Com certeza. Isso. Então, olha só lembrando, se você perdeu alguma aula, tá bom, do livro de Apocalipse, você pode voltar na nossa página do YouTube, as nossas 6 aulas, né? E aí você pode estar conferindo exatamente tudinho. Vamos para a próxima pergunta, porque agora a gente vai falar do capítulo 20 de Apocalipse, porque entre os versículos 11 até o 15, a gente vai encontrar um pouquinho sobre, sobre a abertura dos livros. E aí você já fez essa pergunta, que livros são esses? A pergunta já vem agora. E aí, pastor, que livros são esses relatados no capítulo 20 de Apocalipse? Então, esses livros, a Bíblia diz que foram abertos os livros, né? Então a gente não tem essa ideia, não tem como. Há alguns comentaristas que chegam a dizer que eram 2 livros, né? Mas não posso afirmar isso, não vou afirmar isso desta maneira. Mas eu entendo, Juliano, que existe os livros e o livro da vida. É importante a gente entender que Apocalipse ele foi escrito todo baseado em figuras humanas para tentar traduzir. Deus não precisa de um livro, concorda comigo? Sim. Deus não precisa de um livro. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas em todo o tempo. Então João viu esses livros e foram entregues e abertos esses livros. Na Bíblia, traz, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a ideia de que todos nós prestaremos contas da nossa vida, dos nossos atos diante de Deus. Não tem como fugir. É importante a gente perceber que os salvos em Cristo, as obras, né, por exemplo, Salmos vai dizer que felizes são aqueles que descansam das suas obras, né, que descansam no Senhor, porque as suas obras seguirão. É a ideia do testemunho, é a ideia daquilo que nos faz lembrar de alguém que se foi. Pois bem, mas quando a gente para pensar dentro do livro do Apocalipse, que foram abertos esses livros, eu tenho a certeza, baseado, por exemplo, no livro de Daniel, no Antigo Testamento, por isso que eu falo para você que eu tenho vontade de fazer um estudo de Daniel paralelo junto com o Apocalipse, para que todos nós assim, entendamos que Daniel, e tanto o livro de Daniel, de Ezequiel, todos eles são proféticos e amarrados de alguma maneira no Apocalipse. Todos eles têm alguma relação com o Apocalipse, Isso. né? E Daniel, capítulo de número 7, versículo 9 e 10, Daniel tem um sonho, né? E nesse sonho de Daniel ele vai dizer assim: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião bem idoso se assentou. Olha aí, a pessoa de Deus dando a ideia da eternidade, né?
Bem idoso é essa ideia de tempo, né? Então, Deus eterno. Se assentou, a sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como lã puríssima, o seu trono era de chamas de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares e milhares o serviam, e milhares de milhares estavam diante dele. Olha aí que coisa maravilhosa, a presença de todos os salvos em Cristo Jesus. Estavam ali diante dele. Ele se assentou para julgar, e os livros foram abertos. Então continuei olhando por causa das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando até que o animal foi morto, o seu corpo destruído, e ele foi entregue para ser queimado pelo fogo. Então, aqui nós temos essa ideia, essa resposta. Um livro, os livros que foram abertos. Os livros que fazem com que a gente entenda sobre a questão de julgamento. Os livros foram abertos para julgamento. Daniel, capítulo 7, de 9 a 11. Mas para completar a situação, eu quero ler também esse texto já no Novo Testamento, quando Paulo vai falar sobre a questão dessa forma de juízo de Deus. No capítulo 5 de 2 Coríntios, no versículo de número 10, vai dizer assim: pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba retribuição pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem, seja o mal. Nós iremos prestar contas. Iremos. O único detalhe é que aqueles que foram, que puderam entender o sacrifício de Cristo, a Bíblia diz, né, que as suas vidas foram branqueadas através do sacrifício de Cristo, que vai dizer do sangue do Cordeiro. Então, uma vez perdoado por Deus, a palavra de Deus diz lá no livro de Isaías que ele não se lembra mais dos nossos pecados. Então, diante de Deus nós prestaremos conta que estaremos diante dele, mas com a marca. E como salvos em Cristo, nós desfrutaremos da eternidade. Já não há mais julgamento. Interessante que quando eu me converti, que eu ouvia falar isso, o meu professor de escola bíblica dominical, ele chegou a dizer na época que nós estaríamos todos sentados, né? Eu acho que alguns têm essa ideia e esse medo talvez, e eu fiquei com medo no dia que ele falou isso, porque ele falou o seguinte: vai ser como um cinema, todo mundo vai estar sentado. Aquele telão, o telão vai se abrir, o telão vai se abrir, e será como uma imagem de cinema, no telão. Tudo que você fez vai ser ali projetado. Também já ouvi Eu imaginei, diante da multidão, que vergonha, né? Já imaginaram? Então, a gente para pensar exatamente isso, mas isso não é verdade. A palavra de Deus diz que nós chegaremos no céu, perdoados por Jesus, e não passaremos essa vergonha, porque os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento de Deus. Mas ainda, que bom. Só para confirmar isso, Romanos, capítulo de número 10, a gente vai entendendo o seguinte: Romanos, capítulo de número 10, diz assim, versículos de número, Romanos 14, de 10 a 12, diz assim: assim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tende como propósito não pôr pedra de tropeço ou obstáculo diante do vosso irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nada por si mesmo é ritualmente impuro, a não ser para quem assim considera, para esse é impuro. Então, os livros que serão abertos são esses. Agora, o que importa é o livro da vida, Juliano. Porque a Bíblia diz que logo depois que foram abertos os livros, foi aberto o livro da vida. E o livro da vida, né, que também, novamente eu volto a dizer, Deus não precisa daquele baita livro que vai virar página por página e nos chamar
pela pauta ali, Julian, presente. Entendi. Entendeu? Nada disso. O que nós entendemos é que esse livro da vida é o livro que todos aqueles que aceitam Cristo, a Bíblia vai dizer, tem os seus nomes escritos no livro da vida. Mas Deus já conhece, Deus já sabe quem é dele e quem não é, quem aceita e quem não aceita, quem se submete e quem não submete, quem é amigo de Deus e quem não é. E esse livro da vida aparece, inclusive, no momento em que, lá em Êxodo, né, no momento do bezerro de ouro, o povo rebelde, então Moisés, tão indignado diante daquele quadro, ele pede para Deus, me tira do livro da vida. Então ele faz menção disso, né? Risca o meu nome do livro da vida, por conta da sua indignação. Então até isso é mencionado lá. E a Bíblia vai dizer, lá no capítulo 21 de Apocalipse, que todo aquele que não foi encontrado no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, né, que será a segunda morte. Então o importante desses livros é o livro da vida. O outro, a gente entende que é um livro de atitudes, procedimentos daqueles que não se submetem. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta, porque é o seguinte, você que acompanhou, né, durante as nossas aulas, e leu o livro de Apocalipse, deve ter percebido que a palavra arco-íris é muito comum no livro de Apocalipse, né? Inclusive nos capítulos 4 e 10 também a gente vai encontrar esta palavra composta. E aí na própria mitologia grega, pastor, a palavra íris, ela é representada por uma deusa. Eu até pesquisei aqui, ela é a deusa, né, como mensageira dos deuses para os homens. Isso você acha que pode gerar alguma confusão por conta dessa questão da mitologia, até mesmo, né, dos movimentos ideológicos que a gente tem visto nesses últimos dias? Então, é importante, para quem fez essa pergunta, nós entendermos o seguinte, essa palavra arco-íris, ela vai aparecer em algumas traduções, por exemplo, Nova Versão Internacional, lá em Gênesis, após o momento do dilúvio, essa palavra arco-íris vai aparecer. Depois, algumas versões só aparece o arco no céu, nas nuvens, mas não tem essa palavra íris. Mas íris significa o encontro de cores, né? Então, a ideia exatamente é isso. Seria aquele momento em que, até hoje a gente vê o arco-íris assim, após uma tempestade, né? Vem esse encontro de cores, né, por conta da atmosfera e todos os demais detalhes aí científicos. Pois bem, o que importa para nós é que o arco-íris, ou o arco de Deus, ou qualquer outro nome que seja dado aqui, vai nos remeter à ideia de uma coisa importante. Quando o arco apareceu, ele apareceu como uma promessa de Deus para a família de Noé, e para a sua descendência, para todos nós. Então, todas as vezes que eu olho o arco, hoje, que a gente chama de arco-íris, eu lembro assim, um dia Deus renovou comigo sua misericórdia e graça, né? A sua justiça e a sua misericórdia. O diabo, ele vai tentar de todas as formas, tentar distorcer, isso, claro, evidente, né? Mas o que é importante é que esse arco aparece lá em Apocalipse 4, né, versículos de 3 a 7, esse arco vai aparecer no capítulo 10, versículo 1, para nos mostrar que em todo tempo, o pacto de Deus com os homens de justiça, de misericórdia e graça permanece. Desde o início da Bíblia, né, até no Desde final, o início, completíssimo. até o final. É o símbolo dessa aliança. Perfeito. Pastor, é o seguinte, lá em 1 Pedro, capítulo 3, né, do verso 18 até o verso 20, a gente vai encontrar o seguinte, um texto que vai falar que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. E aí a pergunta que fica aqui é a seguinte, o que isso significa? Jesus, ele foi ao inferno, ele foi para onde? Ele pregou aonde? Então, é importante a gente pegar então esse texto, 1 Pedro, não é isso? Isso, 1 Pedro, capítulo 3, do 18 até o 20, dos versos, né? 18 até o 20. Então, o que importa para nós aqui? É nós entendermos algumas questões. Por exemplo, que espírito é esse? Né? Espírito em prisões.
Quem são esses espíritos? É importante a gente pensar. Que essa prisão, de fato, indica e onde ela fica. Quando essa pregação aconteceu? Né? E por que essa pregação foi necessária? É interessante a gente parar e pensar isso, porque Pedro está fazendo uma menção a respeito das questões da rebeldia do homem. O texto vai dizer isso. E aí, Julián e todos vocês que estão conosco, tudo isso é porque houve por algum tempo uma ideia dos estudiosos, dos teólogos do passado, inclusive teólogos católicos, que dentro do credo, né, naquele creio em Deus Pai, né, e dentro desse credo ele vai dizer que crê em Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilato, foi crucificado, né, morto e sepultado e desceu ao inferno. Então isso aí foi um acréscimo que foi colocado dentro dessa questão ao longo do tempo. E aí eu quero só que vocês pensem o seguinte, por exemplo, para Clemente de Alexandria, quando ele colocou isso aí, desceu ao inferno, ele vai pensar exatamente nessa questão, desceu ao inferno literal, né, para resgatar de lá aqueles que estavam mortos. Aí veio então Agostinho, e ele vai dizer o seguinte, não, Santo Agostinho vai dizer, não, ele não desceu ao inferno. Na verdade, o que o autor Pedro estava dizendo nesse momento é que Cristo pregou através de Noé. Porque, olha só, versículo de número 18, porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, ou seja, tornou a viver, né, pelo esse Espírito eterno que ele tinha. No qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a paciência de Deus esperava, enquanto a arca era construída nos dias de Noé. Poucas pessoas, isto é, 8 salvaram-se nela por meio da água. Então, Pedro estava falando de quem? Daqueles homens que na época de Noé eram rebeldes. Então, o amor de Deus, a graça de Deus, diante da bondade, da paciência de Deus, da longanimidade de Deus, permitiu que fosse pregado àqueles homens. Por meio de Noé, o Espírito de Cristo estava, não é isso? O Espírito Santo ali no Antigo Testamento estava presente, porque nós cremos num Deus que é trino e eterno. Então, estava ali pregando para aqueles homens, mas eles se mantiveram rebeldes. E só se salvou a família de Noé, 8. Né? Então, é interessante a gente parar e pensar nisso. Então, a posição contemporânea vai dizer o seguinte, outros, né, vão dizer que Cristo, também ao ressuscitar, ele proclamou aos espíritos em prisão, né, que ele era o Senhor. Vamos dizer assim, tipo, estavam lá todos os espíritos em prisão, então alguns interpretam dessa forma, e Cristo não foi ao inferno, porque inferno não é lugar de Cristo. Né? Inferno é lugar de diabo. Né? Então Cristo não tem nada a ver com o inferno. Cristo, então, ao ressuscitar, ele de alguma forma diz, eu venci, eu sou Deus, né? Eu paguei o preço. Então, alguns interpretam também dessa forma. Eu prefiro entender que Cristo pregou através de Noé, no Antigo Testamento, por meio do Espírito Santo, né, a esses espíritos, mas eles não quiseram, e aí se tornaram condenados. Ok? Entendi, perfeito. Agora aquela pergunta que o pastor comentou no domingo pela manhã, né, fazendo aquela sinopse do estudo de hoje, existe sono da alma? É possível aquela ideia de estar dormindo sem ter consciência? E aí, quando eu li essa pergunta, eu logo lembrei de uma experiência que eu tive na época do ensino fundamental. Eu estava tendo uma aula
uma professora minha estava muito cansada e ela começou a bocejar, pastor. E eu lembro exatamente da frase dela. Ela falou assim: eu queria estar morta, só assim eu ia estar descansando. As pessoas, eu acho que acreditam exatamente nessa questão de sono da alma, e aí fica a pergunta: existe o sono da alma, essa ideia aí de estar dormindo sem ter consciência do que está acontecendo, como o caso da minha professora, né, que ela disse acreditar nisso, nessa questão? Então, é importante que você saiba, nesse momento, que nós batistas, né, como alguém que deseja ter a palavra de Deus sempre como regra de fé e prática, nós não cremos nas revelações, por exemplo, de alguns homens que morreram, foram ao inferno e etc e tal, e voltaram com o recado, nada disso. Então, existem 3 coisas que nós não vamos admitir, né, dentro da questão, porque entendemos ser errado. Primeiro, é essa ideia do sono da alma, Juliano. E eu vou mostrar por quê. O sono da alma, para nós, não é possível. Vai contra as Escrituras. Apesar de ter alguns que pegam algumas questões baseadas nisso aí para reforçar o sono da alma. Não cremos em purgatório, que é a ideia de que você morre, e aí você fica no lugar purgando os seus pecados. Esperando o momento. Dependendo de alguns interceder por você, intercessão pelos mortos também nós não fazemos, porque nós entendemos que o tempo é hoje para a sua vida, né? Então o tempo é hoje para todos os homens. Se ele morre amanhã, não vai valer a pena qualquer tipo de sacrifício, né, de velas acesas para a sua alma, porque você teria que ter a sua própria luz, que é Jesus, enquanto vivo. E Perfeito. também, nós não cremos na reencarnação, né? Então, só existe uma vida, e depois dessa vida o que segue-se é o juízo de Deus, segundo o que a palavra do Senhor vai nos ensinar. Quanto ao sono da alma, a gente pode até entender algumas coisas que são importantes para nós. Exemplo, nós entendemos que o sono da alma, ele não é possível ser uma realidade. Eu vou até pegar aqui alguma coisa que eu escrevi, porque o sono da alma vem de um estudo, né, de uma doutrina que tem um nome até esquisito, chamado assim, aniquilacionismo. Quase um trava-línguas, né? Aniquilacionismo. E é então chamado de sono da alma. O que seria o sono da alma? Você morreu, e aí você vai agora dormir. Se você morreu com Cristo, você dorme até a volta de Jesus. Se você morreu sem Cristo, você dorme para depois desaparecer. Não existe inferno, não existe condenação. Você vai estar totalmente apagado da história. E aí, por que eu entendo que não existe o sono da alma? Porque Paulo, que é um dos referenciais em termos de Novo Testamento, né, ao escrever no capítulo 1, versículo 23, ele vai dizer assim: sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, porque ele tinha aí esse momento de desejar estar com Cristo ou continuar com a igreja do Senhor pregando, ensinando, ali como referencial. Sinto-me pressionado de ambos os lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Esse seria a primeira referência que eu acho que mostra para nós algumas coisas interessantes. E aí, as Escrituras em nenhum momento falam que existe esse sono. Mas de onde então tiram isso? Porque na palavra de Deus, no Antigo Testamento principalmente, vai existir a palavra dormir. Os que dormem no Senhor, né? Jesus, por exemplo, quando soube que Lázaro estava doente, ele vai dizer assim: Lázaro dorme. E aí os discípulos pensam assim: bom, você está dormindo então, dá para esperar. E Jesus volta para ele e diz: Lázaro morreu. Então, a ideia para alguns é pegar isso aí e dizer assim, viu, é dormir. Há um livro, por exemplo, que é no livro do Salmo 115, que vai dizer que os que morrem, eles não louvam ao Senhor.
que a sepultura para onde nós vamos, né, não existem obras, não existem nada, né, não existem louvor. Então eles pegam versículos como esse para tentar justificar, por exemplo, a questão desse sono da alma. Mas o que eu acho que é interessante a gente parar e pensar? É porque no Salmo 115, versículo 17 e 18, que é o mesmo salmo que as pessoas falam, está escrito aqui, no versículo 15, que ali não haverá louvor. No mesmo Salmo 115 vai dizer assim, nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Então, como que é que desde agora e para sempre? O que te traz a ideia de para sempre? É que é uma continuidade, não é isso? Para sempre, na eternidade. Né? Então, é importante a gente pensar isso. Uma outra questão é que a Bíblia, ela vai dizer para nós que aqueles que morrem em Cristo, aqueles que são cristãos e que morrem no Senhor, vão imediatamente para a presença de Deus. Nós vamos falar sobre isso. Mas é importante a gente entender que eles já desfrutam com Cristo. E aí eu acho maravilhoso esse texto de 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 8, que vai dizer assim, olha, assim estamos confiantes e preferimos estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Para mim, isso aqui é uma resposta. Está entendendo? Que responde automaticamente para mim essa questão. Por exemplo, Apocalipse capítulo 6, de 9 a 11, e 7, de 9 a 10, vai dizer assim, clamaram em grande voz dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Quem estava falando isso? Aqueles que foram mortos, que sofreram a perseguição, que foram destruídos por conta da época em que alguns morreram, né, como mártires. Até quando, Senhor? Eles tinham a oportunidade de conversar com o Senhor, eles não estavam dormindo após o sofrimento. E eles foram vistos em pé, diante do trono, o texto continua, e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. O que eu entendo? Se eles estão louvando diante do trono, desta maneira, e João viu isso, eu não posso crer no sono da alma. Eu não posso crer nesse momento em que as pessoas ficam apagadas ali. Entendeu? E aí eu prefiro essa frase de Agostinho. Santo Agostinho vai dizer o seguinte, o homem é uma alma que faz uso de um corpo. A alma se mantém em atividade e ultrapassa o corpo. A alma não morre, o espírito não morre. Entendeu? Então, eu entendo que, apesar de termos alguns versículos que diz que nós temos que fazer tudo conforme vier em nossas mãos para fazer, porque para a sepultura onde nós vamos, não há obra, eu entendo que essa sepultura é exatamente essa ideia assim, acabou o tempo. Então você sabe fazer o bem, você não faz? Se você morre, realmente passou a oportunidade de fazer o bem, você não vai conseguir fazer mais. Então lá não Acabou vai haver mais tempo. obra. Entendeu? Entendi, perfeito. Pastor, próxima pergunta. O céu é um lugar real ou é apenas uma ideia? Foi uma das perguntas aí que mandaram aqui para a gente. Olha, que coisa bonita. Né? Então, Simbora. é interessante a gente parar e pensar sobre isso, né? Sobre essa questão, se o céu é um lugar, é porque a gente vê o céu como um lugar. Não é apenas como um estado. É um lugar e pode ser então um estado. Porque o lugar de paz traz um sentimento de paz. Então, o céu, ele é um lugar. E eu quero aproveitar assim e pensarmos juntos nessa hora acerca de algumas questões que nos traz
essa resposta, né? E eu quero dizer para você, Juliano, que nós temos essa alegria em todo o tempo de podermos vivenciar isso, né, no dia a dia, a cada momento, e também entendermos que o Senhor, Ele deixou para nós algumas questões assim bastante interessantes acerca desse estado intermediário. E eu quero assim só ler com você por que eu creio que o céu é um lugar. Por exemplo, Mateus, capítulo de número 6, versículos 19 e 20, vai dizer assim, Jesus: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Uma outra forma, uma outra ideia que eu tenho acerca do céu como um lugar real, é Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, que vai dizer assim: mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o corpo da sua glória. Então lá nós vamos ter um corpo, tá bom? Então eu tenho... Já fica até a resposta para uma próxima pergunta que já mandaram também, se no céu a gente vai ter um corpo. Nós vamos ter um corpo glorificado, um corpo transformado, né? Como os corpos de sua glória, segundo a seu eficaz poder de até sujeitar a si mesmo todas as coisas. Um outro texto, que ainda é mais profundo para mim, Hebreus 11, versículo 13 e 16. Todos estes morreram na fé, falando sobre os pais, sobre aqueles homens de fé, né, que a Bíblia narra ali na galeria, sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que tais coisas dizem, mostram que estão buscando uma pátria. Se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora eles desejam uma pátria melhor. Olha o que o autor de Hebreus vai dizer. Isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. O céu é um lugar. Não tem dúvida com relação a isso. E a Bíblia confirma isso para a gente. Jesus, por exemplo, conversando com os seus discípulos, lá no capítulo 14, vai dizer o quê? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, eu vou preparar um lugar. Então já está preparado esse lugar para nós. E outros versículos, que aliás, eu quero aproveitar isso, né? Logo após esse momento da aula aqui, nós vamos ter disponibilizado para vocês essa apostila, né? Que vocês podem estar aí depois confirmando todos esses detalhes. As perguntas anteriores a essas também a gente vai disponibilizar. Então vamos para a próxima, que o tempo está passando e a gente ainda tem mais algumas perguntas para serem respondidas. É o seguinte, uma outra pergunta que chegou aqui para a gente foi: quando o crente morre, ele vai direto para o céu? O pastor já deu até aquela pincelada para essa pergunta, né? Ele vai para onde Deus está ou ele vai para algum outro lugar antes? E os não crentes? Então, deixa eu então responder isso aí nesse momento. A primeira coisa que eu quero trazer a ideia é o seguinte: do momento, biblicamente falando, você em Cristo Jesus aceitou Cristo como Senhor e Salvador, viveu uma vida, né, segundo os padrões como amigo de Deus e morreu. A Bíblia vai dizer, baseado num texto que Jesus comenta acerca da parábola do rico e Lázaro, que está lá em Lucas, capítulo de número 16, Jesus vai dizer que quando Lázaro morreu, e ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, que coisa legal, ser recepcionado pelos anjos e levado, né?
Então, o espírito, na verdade, esse momento aí, né, Lázaro vai e é levado. Não o corpo dele, até porque, né, a Bíblia diz que ele era um homem que vivia, era uma parábola. Jesus diz que ele vivia sendo lambido pelos cães, porque ele tinha muitas chagas, era um homem pobre, mendigo daquele lugar, na casa do rico. E aí, então, nesse momento, ele é levado pelos anjos. E aí, o que você perguntou quanto tempo leva? Ou para onde que ele vai, né? Isso. Imediatamente, né, a palavra de Deus diz que quando nós morremos, nós somos levados para o céu. Baseado em quê, Juliano? Baseado naquele momento lá em Lucas 23, versículo 42 e 43, quando aquele homem, né, que estava crucificado ao lado de Cristo, ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz: em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Automaticamente, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E é interessante a gente parar e pensar o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 6, 8, vai dizer assim: portanto, sempre com bom ânimo, precisamos ter, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Temos bom ânimo, mas desejamos antes estar ausente deste corpo, para estarmos presentes com o Senhor. Ele vai para o céu. O que é interessante? Você perguntou para mim. Aqueles que estão lá no céu, né, eles vão estar em paz. É importante, porque quando a gente pega o texto de Lucas, capítulo 16, porque para nós é uma autoridade, né, esse texto em termos de nos mostrar isso, é que o céu, quando esse mendigo está lá, esse Lázaro, ele morrendo, ele vai sendo levado pelos anjos, ele vai para junto de Abraão, que representa a pessoa de Deus. E lá ele está em paz. Tanto é verdade que diz a palavra de Deus que o rico clamava dizendo assim: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nestas chamas. Abraão, porém, disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste bens, Lázaro recebeu males. Agora ele é aqui consolado e tu atormentado. O rico não foi para o inferno, não estava num lugar de tormento, porque era rico. Aqui a ideia é que ele teve a oportunidade de se arrepender e não se arrependeu. Onde estão aqueles que não aceitaram o Senhor? Nesse lugar de tormento, nesse lugar de sofrimento. Porque é verdade que aqui vai dizer assim: e além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem os daí passar para nós. Então ele disse: eu te imploro, ó Pai, que o mandes à minha família, à família de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda-os para os advertir, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Abraão lhe disse: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Julian, aqui, e queridos amigos, nós encontramos base bíblica para dizermos algumas questões importantes. Quem desejar depois ter essa apostila completa, com todos os versículos, a gente vai dar. Primeiro, o céu é um lugar de consciência, mas o inferno também é um lugar de consciência. O céu é um lugar onde você sabe que você está ali, desfrutando da paz, porque você
tomou uma decisão pela graça. Mas quem não aceitou estará no inferno e saberá que jogou fora a oportunidade. Tanto é verdade que ele diz assim: mas eu estou aqui em lugar de tormento. Eu estou sendo atormentado nessas chamas. A chama que as pessoas pensam é um fogo, né? A ideia da combustão. Mas eu acho que não existe uma chama maior, um fogo maior, do que o fogo da consciência. De você saber que você poderia ser feliz. E as suas Poderia decisões... ter ido para um outro caminho. Imagina. E isso eternamente. E eu acredito que o tormento do inferno, imagina, movimentado pelo pai do transtorno mental completo, Gente, que é o diabo. É até complicado parar para pensar nisso, porque é para sempre e sempre, não tem fim. Não tem fim, não tem fim. Então, o diabo ele veio para ser o acusador. Ele não tem paz porque ele vive o inferno, né? Ele é, de alguma forma, o condenado. E aí, nessas chamas, eu entendo que ele estava vivendo, Jesus está ilustrando a ideia de uma pessoa no inferno. Então, o inferno também será um lugar de consciência. Só que existe um detalhe, que aí também responde uma questão. Quem morre não pode vir dar recado a ninguém. Isso é do diabo, isso é uma doutrina diabólica. Por quê? Porque quando ele pede, pai, manda Lázaro então ir lá na casa do meu pai, falar para os meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Qual é a resposta, né, dessa pessoa que figura Deus, que é Abraão? Lá eles têm Moisés e os profetas, que ouçam. Ou seja, lá eles têm os pregadores, lá eles têm aqueles que são profetas, lá eles têm a palavra, que eles ouçam isso. Então, é uma oportunidade de a gente perceber também assim, quem morreu não volta para dar recado a ninguém. Do contrário, isso é de procedência maligna. Procedência maligna. Isso aí. Pastor, e você disse que o céu é um lugar de consciência, né? Sim. E aí, no caso, já até respondeu uma pergunta que uma outra pessoa mandou aqui pra gente, se no céu as pessoas estarão dormindo ou acordadas. Então é um local de completamente consciência. Agora eu vou até adicionar uma pergunta, que eu falei assim, eu vou colocar essa pergunta, que os professores da EBD vão até rir nesta hora que eu vou perguntar. Seguinte, você que está assistindo a gente, você sabia que no céu a gente trabalha? Porque eu fiquei completamente assustado quando eu escutei isso pela primeira vez, que inclusive foi comentado durante uma aula, né, dos professores da EBD, e aí a gente até levantou o seguinte questionamento, mas como assim a gente vai trabalhar no céu? No céu eu pensei que eu ia ficar comendo uvas, sendo abanado com aquelas folhas de bananeiras, como assim? Que trabalho é esse? Aí eu te pergunto, pastor, que trabalho é esse? Então, Juliano, preste atenção. A Bíblia diz que o Senhor, né, desde a antiguidade, Isaías 64:4, desde a antiguidade não se ouviu, né, nem com os ouvidos se viu, nem com os olhos se viu, de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus trabalha. Jesus disse assim, meu Pai trabalha até agora, não é isso? No céu, nós vamos ter trabalho? Bom, o trabalho que eu creio que existe no céu, não é esse trabalho, essa atividade, né, laborativa que nós temos, que faz com que você chegue em casa e caia na cama e diga, que cansaço, né? Que tenha essa ideia de peso, essa ideia fadiga, né? de fadiga. Por quê? Essa questão do trabalho que traz uma fadiga, é o trabalho que Deus sentenciou o homem após o pecado. Do teu trabalho comerás, com o suor do teu rosto, né, ganharás o pão. Então, esse trabalho vai acontecer como algo assim, que é pesado diante da ideia de que nós estamos numa terra, vivendo esse momento em que eu preciso trabalhar para sobreviver. Mas Adão trabalhava antes, cuidando do jardim. Adão antes tinha a missão de dar nomes e etc. E eu imagino que esse Éden era fantástico, ele estava ali, né, cuidando.
Mas isso não era pesado para ele. Além de tudo, porque ele tinha, aos finais da tarde, um contato com o Criador. Um encontro muito intenso com o Maravilhoso. Criador. Então, no céu, nós vamos trabalhar? Talvez sim, porque a gente vai ter uma eternidade inteira para conhecer Deus. Então, a gente vai ter essa oportunidade de estarmos ali, desfrutando da presença do Senhor. No céu, a gente vai ter a oportunidade de adorar o Senhor. Talvez você tenha que ser um aluno para tocar a trombeta, para saber como com os anjos como faz isso. Brincadeira. Mas lá a gente vai viver um novo momento. Então esquece a ideia de comer as uvas, de ser abanado no céu, Não, tá bom, isso- gente? Vamos estar lá adorando ao Senhor. Os que esperam no Senhor, né, não se cansam nem se fadigam. É isso Então, aí. É esse momento novo que nós vamos ter. Uma outra pergunta que mandaram aqui pra gente, que a gente já está até encerrando, mas dá tempo ainda de mais uma perguntinha. Pastor, será que no céu a gente vai reconhecer as pessoas que a gente conhece aqui na terra? Será que lá no céu eu vou reconhecer o meu pai, a minha mãe, o meu tio, a minha tia, meu sobrinho, meus filhos, meus netos? Como é que funciona isso? Então, o céu será um lugar de paz, né? É interessante que lá em Apocalipse 7, versículo 13 a 17, vai dizer assim: e um dos anciãos me perguntou, esses que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles? De onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Disse-me ele, esses são os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro, por isso estão diante do trono de Deus, servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio diante do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Eu entendo que Deus vai fazer novas todas as coisas. É isso que está escrito também em Apocalipse. Eis que faço novas todas as coisas. Julian, lá no céu eu não vou lhe conhecer como Julian, que morou em Arraial do Cabo, que foi minha ovelha nos anos tal, aos anos tal. Lá eu não vou perguntar para você, e aí, você casou, Julian? Quantos Que fez filhos da você vida? tiver? O que você fez da vida depois que eu fui para a eternidade, né? Não, lá a gente não vai ter essa oportunidade, porque imagina, se o céu é um lugar onde não vai haver lágrimas, nós vamos nos reconhecer, sim, mas como pessoas remidas por Jesus. Nós vamos ter uma nova mente, um novo corpo. Para você me conhecer como Carlos Henrique daqui a alguns anos, eu preciso ter pelo menos, mais ou menos, essa fisionomia, não é verdade? Sim, sim. Claro. Essa fisionomia não vai existir lá. Não existirá mais. Eu vou ter um novo corpo. Talvez mais alto, magrinho, né? Já disseram aqui, será que lá no céu eu vou ter um corpo sem celulite? Já me mandaram. Não vou revelar quem foi. A pessoa que está assistindo sabe muito bem que foi você mesmo que me mandou essa mensagem. Fica aí a reflexão. Celulite são coisas do corpo físico. Anotado? Anotado. Lá Né? nós vamos ter um corpo espiritual, um corpo transformado. Glória a Deus por Nós isso. vamos, ao som da trombeta, vamos ser arrebatados. Aqueles que estiverem vivos serão transformados. E é interessante isso, né? A Bíblia é muito linda. Sim, nós temos mais duas perguntas. O Opa, nosso tempo já está até que acabando. coisa, meu Deus. Mas vamos lá, dá tempo da gente acelerar. Uma pergunta, a penúltima, vai lá. É o seguinte, no céu, será que no céu eu terei, pastor, as respostas para aquelas perguntas que não foram respondidas aqui na terra? Meu Deus, eu preciso saber por que isso, por que aquilo. Será que no céu eu vou tirar a prova real de tudo aquilo que eu fiquei com dúvida durante a temporada aqui na terra? É uma pergunta que chegou aqui para a gente. O que é interessante a gente parar e pensar nessa hora acerca disso aí que você me perguntou, é importante a gente parar e pensar exatamente sobre esse ponto de vista aí, né? Que só queria que você
falasse para mim as últimas questões aí. Vamos lá. No céu, eu terei as respostas para aquelas perguntas que aqui na terra não foram respondidas? Então, nós vamos ter, por quê? Porque Deus vai se revelar. Então, essa revelação vai fazer com que a nossa mente consiga perceber. É claro que a gente não vai chegar lá... Bloquinho. Isso. Deus, com um bloquinho então, primeira pergunta. de anotações. Por que isso? Exatamente. Eu, muitas vezes, quando às vezes a gente está enfrentando... Porque o ministério, exemplo meu aqui, né? No ministério, a gente às vezes tem algumas lutas, né? Ministério não é uma coisa fácil. É um chamado de verdade e tem que ser vocacionado para isso. Então, às vezes, quando a gente enfrenta dificuldades no ministério, a gente lembra do apóstolo Paulo dizendo assim, se alguém deseja o ministério, excelente obra deseja. Aí um dia brincando, eu falei com meu amigo assim, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Paulo que excelente obra era essa. Né? Que excelente obra, porque às vezes é algo que pesa nos ombros. Mas, no céu, nós vamos ter tantas coisas novas para vivenciar, que ali nós vamos ter a resposta. Porque quais são as nossas perguntas? Por exemplo, aquilo que ficou no oculto, no escondido, que não foi revelado na palavra. E a gente pergunta, mas lá no céu, vou fazer essa pergunta. Não vai ser necessário. A própria presença de Deus já vai responder. Deus completa vai responder. Nossa, que lindo, né, gente? Agora vamos finalizar com a última pergunta que, além de ser uma pergunta, fica também um convite para você que está assistindo aqui a nossa live, né? O nosso estudo, o 7º estudo de Apocalipse. Pastor, quem pode entrar no céu? Talvez você esteja vendo a live de hoje, né, agora aqui com a gente, e falou assim, nossa, eu nunca aceitei Cristo Jesus e estão falando tanto do céu que, meu Deus, eu preciso ir para lá. Talvez você esteja fazendo essa pergunta. Então, já tem aqui, em breve, virá a resposta que o pastor responderá. Quem pode entrar no céu? É uma pergunta / convite, né, para quem está assistindo a gente. Então, quem vai entrar no céu? Todos aqueles que estiverem inscritos no livro da vida. Vão desfrutar no momento, num abrir e fechar dos olhos, ao som da trombeta. É importante, até eu acho que isso aí é legal para a gente responder, Juliano, nesse momento finalzinho que a gente está aí, porque algumas pessoas perguntam assim, o servo de Deus, ele está já na Nova Jerusalém? Não, nós estamos num lugar chamado paraíso. E é interessante que a gente pense nisso. Porque o paraíso seria aquele lugar onde nós já desfrutamos de paz. Já sabemos que estamos na presença de Deus. Então, todos que morrem em Cristo estão no paraíso. Quando houver o toque da trombeta, diz a palavra de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados no encontro com o Senhor e estaremos para sempre com Ele, nos ares. Então é importante a gente perceber o seguinte, todas as vezes que a palavra de Deus fala acerca de paraíso ou céu, é para cima. Por exemplo, Paulo vai dizer assim, eu conheço um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, e viu coisas inefáveis, que não dá para contar nesse momento. Então, o céu ser arrebatado, a palavra arrebatado significa tomados para cima. Então, nós seremos tomados para cima. O céu é para cima. Jesus foi levado para cima. Os discípulos estavam olhando para cima. Os anjos apareceram e disseram, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir vai descer. Né? Então, a ideia é que nós seremos tomados, levados para cima. E o inferno, por incrível que pareça, não é para cima. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre inferno, é para baixo. O lugar de sofrimento. E eu queria só destacar aqui, porque eu fiz essas anotações, e eu queria só definir porque me foi feita essa pergunta assim, em off, mas eu acho que é uma pergunta de muitas pessoas, Juliano. Eu queria só deixar essa questão aqui. O inferno, né, é o momento em que, com a morte, encerra-se o tempo
para a salvação. Pós-morte, não há oportunidade de salvação mais. Então, o que eu preciso fazer? A pergunta sua foi essa. O que é preciso o homem fazer para ir para o céu? Isso. É se arrepender, reconhecer que é pecador, não desejar continuar no pecado, aceitar Cristo como Salvador e, a partir daí, ser amigo de Deus. E quem é o amigo de Deus? Aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu, na palavra, ou começa a cumprir, porque crer é cumprir a palavra de Deus. Agora, e daí? E o que acontece neste momento? A morte, ela vai encerrar esse período em que está definido ao homem ou salvação ou condenação eterna. E é interessante porque Hebreus capítulo 9, a gente já vai encerrar, mas eu não posso deixar escapar essa oportunidade. Hebreus capítulo 9, versículos 27, vai dizer o seguinte: e como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então não há oportunidade. Também é interessante, em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, vai dizer assim, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 2. Porque ele diz: no tempo aceitável eu te escutei, e no dia da salvação eu te socorri. Agora é o tempo aceitável, é hoje. Agora é o dia da salvação. Quando é o tempo da salvação? É agora. Eu não sei. A hora é agora. Eu não sei o que vai me acontecer daqui a 5 minutos. Se eu morrer sem Cristo, eu vou para o inferno. E o que é interessante eu pensar? Que inferno é um lugar de sofrimento. O inferno, ele é traduzido por algumas palavras que eu quero deixar aqui para que as pessoas entendam. Em alguns momentos, a Bíblia vai dizer a palavra Tártaros, que significa ser lançado no inferno. Tártaros. Essa palavra é traduzida como inferno no Antigo Testamento, principalmente. Depois vem a palavra Seol, que é também inferno. O Seol, no termo hebraico, significa sepultura. Então, por isso que esses que acreditam no sono da alma vai dizer assim, está vendo no Seol, né? Seol aqui é sepultura, não é inferno. Mas inferno é uma sepultura. O inferno é um lugar de tormento, de sofrimento. O Seol é o lugar dos mortos e dos mortos espirituais. Isso é importante a gente entender. Mortos espirituais. Interessante a gente entender que nem o Seol, nem Hades ou inferno traduz exatamente a questão, porque é um lugar que se chama abismo de escuridão. Essas 3 palavras. Abismo de escuridão. Então, além disso, existe o Geena, que também é uma outra palavra que traduz inferno. E o Geena é a ideia da destruição ou da aniquilação eterna. Foram lançados no Geena, quer dizer, foram lançados no lugar de aniquilamento, mas não é aniquilamento da alma, é aniquilamento da alegria, da paz. É lugar de um lugar de tormento. Lugar de tormentos. E limbo é uma coisa muito curiosa, porque limbo foi conhecido por muito tempo. Deixou de ser traduzida por inferno em 2007, sabia disso? Mas por quê? Porque limbo era defendido pela Igreja Católica. O limbo era um lugar onde as criancinhas iam. Eu lembro disso com muita tristeza, porque nos anos 70 morreu um vizinho nosso, uma criança de 1 ano e meio, e ela não tinha sido batizada na Igreja Católica. E aí todos falavam a mesma coisa. Eu lembro até hoje assim, aquela criança sendo velada dentro de casa, e todos chorando, e alguém dizendo assim, tadinha, ela não virou anjo, ela não vai para o céu. Eu lembro disso, eu era pequeno, mas eu lembro disso. E aí eu entendi depois que limbo era um lugar onde as crianças iam, porque elas não tinham a salvação, porque eram pagãs, não tinham sido batizadas. E também não ia para o inferno,
porque elas não eram pecadoras, elas eram inocentes. Mas em 2007, a igreja passa então por uma reforma, né, por uma renovação do catecismo, e aí essa palavra limbo não vai mais existir. Então hoje, a igreja católica pensa como nós pensamos. Aqueles que morrem na inocência são julgados pela inocência. Então as crianças, elas viram anjinhos de fato, entendeu? Eu iria até perguntar isso, porque eu escutei também quando eu era pequeno, né, quando eu era criança, que até tal idade iria para o céu, depois disso, se você não aceitasse Jesus, enfim, aí ficava realmente algo bem confuso. Graças a Deus que hoje o povo em si deixou muitas crendices, né? Mas no passado, por exemplo, as crianças tinham aquela ideia de que se não fossem batizadas, elas tinham pesadelos, elas acordavam gritando, porque era um maligno perturbando, então tinha que deixar de ser pagã, né? Porque elas tinham aquela questão. Tanto que, quando uma vez eu falando para alguém acerca de que na nossa igreja nós não batizamos crianças, alguém disse assim, mas essas crianças ficam sem batismo, e o inimigo? O inimigo não toca nos filhos de servo de Deus, né? Porque tudo que é nosso é consagrado ao Senhor, não é isso? Então, só para você ter ideia dessa questão. Agora, há a doutrina de algumas pessoas que creem que não existe inferno, mas eu quero deixar registrado para você, que você pode ler Lucas, conforme nós lemos, 16, você pode ter a nossa apostila aí depois, e você vai ver que o inferno é real, tanto é real. Se não fosse real, não teríamos essa afirmação tão clara dentro da palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo de número 20, quando diz, a morte e o inferno foram jogados no lago de fogo, quer dizer, sentenciados. Acabou. Lago de fogo, segunda morte. E todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Jesus disse que o inferno é um lugar de tormento. Jesus disse que o inferno é um lugar onde aqueles que estão não poderão mais sair. É um lugar eterno de sofrimento. Nós queremos, nessa hora, encerrar essa série de estudos de Apocalipse, dizendo para você assim, ó, vale a pena. É que a gente não tem tempo, mas eu queria ter aí mais semanas com você que a gente iria aprendermos juntos muitas coisas. No livro de Daniel, no livro de Ezequiel, no livro de Apocalipse, coisas assim maravilhosas que vale a pena. Porém, estamos encerrando aqui, né, Juliano? Pois é, e a gente queria agradecer, né, pastor? A todo Claro. mundo que acompanhou todas essas aulas aí. Foi um prazer servir a Deus e servir a vocês também, né, através do ensino. Agora, quero dar uma boa notícia para você que é aluno. Olha só, semana que vem, nós estamos iniciando uma nova série. Sabe o que, Juliano? Você sabe. Pois é, eu sei, mas eu vou deixar o pastor contar. Pode falar, pastor. Então, na próxima semana, nós vamos começar estudando o livro de Levítico. Você já estudou o livro de Levítico? Fala sério. Já estudou? Você vai se surpreender. Porque o livro de Levítico... Perdão, acabei de interromper. O livro de Levítico, junto com o livro de Hebreus, eles se completam. E uma coisa interessante que você vai descobrir, a supremacia de Cristo no livro de Levítico. Não, e era isso que eu ia falar, porque talvez você esteja pensando assim, nossa, Levítico, Antigo Testamento, mas você vai ver que tem tudo a ver com o Novo Testamento também, que tudo na Bíblia, né, se relaciona, se conecta. Tudo aquilo que precisava de sacrifício, Cristo fez. Tudo aquilo que o sacerdote precisava fazer, Cristo é. Então, por isso, não perca. Vem aí, Levítico, no livro de Hebreus, a supremacia de Cristo. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Tchau, tchau.